a profecia dos Hope do terceiro tremor de terra. Isso aqui é de arrepiar até os ossos. Você vai entender o tamanho da sua responsabilidade depois de você entender e compreender esta profecia antiga dos indígenas norte-americanos. Como o papel dos espertos é imprescindível, indispensável para a formação do novo mundo. Você é um guerreiro arco-íris, só que você não sabe ainda. Na sabedoria dos nativos americanos, tribo Hope, dos Hope, tem contato direto com os homens-formiga, faz parte da cultura deles, inclusive, falou de uma poderosa profecia conhecida como os 3 grandes tremores de terra. Acredita-se que os 2 primeiros tremores já ocorreram. Sendo o primeiro, veja que isso é uma metáfora. Então, aqui, os índios não estão se referindo a um tremor de terra literal, ou seja, um abalo sísmico. O primeiro tremor foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ambos eventos globais impactaram profundamente toda a humanidade. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. O terceiro tremor seria a última batalha entre o bem e o mal. Disseram os Hope viria em tempo de grande agitação, turbulência das nações, muita confusão, um reboliço global. O mundo estaria sendo chacoalhado nesse momento. Grande instabilidade geopolítica. Eu acho que esse momento é agora. Um tempo de grande agitação marcado por um aumento nos eventos climáticos. E está acontecendo. Grandes abalos sísmicos por toda parte. Vulcão russo voltando a entrar em erupção depois de 600 anos. E eu provei para vocês através de um geofísico famoso no YouTube que os abalos sísmicos se multiplicaram. Isso é um fato. Então teria o quê? Muita agitação social, muita agitação na política, no mundo da geopolítica como um todo, e também teria outra característica, muitas mudanças climáticas e vários tremores de terra. Eu acho que é exatamente esse momento. Dia 5/8/2025. Nós estamos vivenciando isso. Isso não é para o futuro, não. É para agora mesmo. Isso não é uma descrição de um tempo que vai vir. Com certeza estão se referindo ao nosso tempo mesmo. Extremos de todos os tipos, com terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis. Lembra do tsunami que aconteceu recentemente? Alerta de tsunami no mundo inteiro. Um terremoto que aconteceu ali, próximo da Rússia, 8.8, se eu não me engano. Tudo isso recente. Tempestades, incêndios, inundações. Pois é, tudo isso está acontecendo. A astróloga Pan Gregori confirma. Uma das maiores do mundo. Essa senhora aqui, na Grã-Bretanha, ela é muito famosa, tá? No Reino Unido. Eu acho que ela é a maior ícone da transição planetária do Reino Unido. Pouco conhecida aqui no Brasil, mas eu aprecio muito o trabalho dela. É muito coerente o trabalho dela. A astróloga também diz que a Terra proporá vários abalos sísmicos, que seria uma ação de Gaia se reorganizando e se transformando. Sem falar que é um pedido para que a humanidade retorne à sabedoria ancestral de sua verdadeira essência, em conexão com a natureza e origem espiritual, a partir do portal 7/7/2025. As taxações do Trump, dia 7/7/2025, não é coincidência, meu querido. Se você acredita que isso é tudo coincidência, é melhor você rever seus conceitos. Pan Gregori. Porque aqui há uma convergência perfeita, harmônica. E está aqui. Mega erupção. Assista o momento que o vulcão russo explode pela primeira vez depois de 600 anos. A última vez foi 600 anos atrás. Gerando alerta de tsunamis após mega terremoto catastrófico. Hope, eu acho que o momento é agora mesmo, viu, querido? Está aparecendo. É agora mesmo. Não é daqui para 3 anos, 5 anos. O momento é agora. A hora é agora. Um vulcão russo entrou em erupção pela primeira vez no século, lançando cinzas de 8.800 metros de altura. Uau! O vulcão voltou à vida na região de Kamchatka,
no leste da Rússia, após um forte terremoto de 8,8 na escala Richter, na semana passada. O terremoto da semana passada provocou alerta de tsunamis emitidos em todo o Oceano Pacífico. Os pilotos foram avisados sobre os perigos de voo com alerta vermelho de aviação após a erupção de Krashenikov. Vou pronunciar isso aqui. Todos esses seriam sinais de que a Mãe Terra, presta atenção, eu peço, vai valer cada minuto do seu tempo, estava entrando em um processo sagrado de parto. Gaia dando à luz ao novo mundo. E o processo de parto é doloroso. Quem sabe, principalmente o processo de parto antigo era bastante, não tinha nem anestesia. E outra, Gaia está dando a um filho sem anestesia. Então é claro que é um processo doloroso. Parto sem anestesia. Estava entrando em um processo sagrado de parto, em um tempo de profunda limpeza, purificação. Parece que nós estamos presenciando isso, essa limpeza, purificação. Mike Banks amanhã vai estar no Brasil. Mike Banks da USA, falando sobre várias irregularidades. Um recuo, parece que o capitão talvez agora aparece, né, pela Folha de São Paulo, será solto. Né? E transformação em nosso mundo. Os Hopi entendiam a Terra como um ser ciente e sagrado, a nossa mãe viva e respirante. Como os povos indígenas vivendo em harmonia e equilíbrio com a natureza, honrando as terras e as águas, o planeta inteiro com grande respeito por tudo que ele provê. Além do aspecto literal de abalos sísmicos que denotam as mudanças geofísicas da Terra, como muito bem delineados pelo Edgar Cayce, que é um dos maiores médiuns de todos os tempos, pelo menos do século XX, junto com Chico Xavier, os dois maiores, indiscutível. Edgar Cayce, junto com Chico Xavier, no século XX, foram os dois maiores médiuns. E o professor James J. Rutark, está aqui a foto dele. James J. Rutark virou consultor da Força Tarefa, Ana Paulina Luna e Eric Burson. Ele e o Chris Bledson, dois canalizadores trabalhando, isso aí, surreal, na Força Tarefa de Investigação de UAPS. Surreal o que está acontecendo. Impensável há tempos atrás. Você já imaginou? Dois grandes canalizadores, que é o JJ Rutark, junto com Chris Bledson, trabalhando com o governo americano, melhor, com a força-tarefa que está investigando os UAPs, é inacreditável, impensável há tempos atrás. As densidades superiores iriam, no processo progressivo, substituir a composição frequencial da terceira densidade, dando lugar a uma nova composição física, que se manifestaria em várias transformações geofísicas. Por exemplo, o ressurgimento das condições climáticas e geológicas e frequências da antiga Atlântida, onde camadas de terra iriam ressurgir e outras submergir. Em outras palavras, meus queridos, o mundo como era antes do grande cataclismo se refazerá novamente, exatamente como era. E quem está falando isso não sou eu não, tá? É o Edgar Cayce. É só conhecer a obra dele. Então, Edgar Cayce disse: depois da grande ativação, haveria mudanças geofísicas, inclusive isso é também corroborado pelo Dr. JJ Rutark, também corrobora um Edgar Cayce nesse ponto. O mundo iria se reorganizar e a geografia do planeta seria exatamente igual como era no tempo da Atlântida. Sensacional. Ressurgimento da Atlântida. Cayce previu que partes da Atlântida emergiriam novamente, mencionando Bimini como local de possível descoberta de vestígios. Aqui, estrada submersa de Bimini em relação com a Atlântida, a cidade perdida. Em 1968, Dr. Raymond Brown estava mergulhando perto das Bahamas, descobriu uma grande pirâmide cristalina. Ele descreveu entrar na sala da pirâmide, que estava totalmente iluminada por uma fonte desconhecida. No centro da sala havia uma esfera de cristal, de quartzo, com duas mãos segurando em cima de um pedestal. E ao redor do cristal, um círculo havia 7 cadeiras, sendo uma mais alta do que a outra.
Do teto das pirâmides, uma haste dourada com um cristal vermelho apontava para a esfera de cristal. Sensacional. O que era isso? Era uma câmera, uma tecnologia Atlante de interface. Você sabe o que é isso? Você pega uma informação, as pirâmides da Atlântida conseguiam mudar a frequência do planeta Terra. É isso. Eu não estou brincando. Mudava a forma como as pessoas, o imaginário coletivo das pessoas. Quando a gente fala de ativação, é isso, meu querido. Mudar o imaginário coletivo das pessoas. Então, pessoas que tinham um extraterrestre como algo inconcebível, do nada, alguém vai virar a chave da cabeça deles, no caso, a tecnologia dos Atlantes, que é uma tecnologia de interface, através de cristais. No caso, é um cristal específico, que é o Tuaoi, descrito pelo Edgar Cayce. E a pessoa começa a ver isso com outros olhos. Acho que extraterrestre é uma coisa totalmente tangível. Faz. Por que eu não acreditava? É claro que existe extraterrestre. Estou entendendo agora. Pois bem. A Atlântida surgirá novamente. Edgar Cayce. Nos próximos anos, outras terras aparecerão no Atlântico e no Pacífico. E agora o litoral de muitas terras será leito de oceano, inclusive de muitos campos de batalha presentes. Essa mensagem é de 1943. Serão oceanos, serão mares, baías, parte da atual costa leste de Nova York, ou a própria cidade de Nova York, desaparecerão em sua maioria, enquanto que partes sulistas da Carolina e da Geórgia desaparecerão inteiramente. As águas dos lagos serão vertidas no Golfo. Virginia Beach estará entre as terras seguras, assim como parte de Ohio, de Indiana, Illinois, bem como a maior parte do sul do Canadá e sua parte oriental, Edgar Cayce. Continuando. A América do Sul será sacudida desde sua porção superior até o final da Antártida, perto da Terra do Fogo. Aparecerá a Terra como um estreito e correntes de água. Pouco antes de desencarnar, Edgar Cayce teve uma visão do futuro, onde se achava dentro de um objeto metálico em forma de charuto, ou seja, uma nave antigravidade produzida aqui na Terra, num futuro majestoso. Sobrevoando a América no ano de 2100, diz ele, abre aspas, chegamos a uma enorme cidade, as casas são quase todas totalmente de vidro, casas feitas de cristal. Eu perguntei pelo nome da cidade, eles disseram, esta é a nova Nova York. Uau! A antiga cidade foi destruída, nós a reconstruímos. A água cobria ainda uma grande parte do Alabama, Norfolk, e Virgínia eram imensos portos de mar. As indústrias estavam dispersas nos campos próximos, em vez de centralizadas nas cidades. Um grande número de casas era construída de vidro. Edgar Cayce. Então, meus amigos, essas mudanças geofísicas têm que acontecer, elas já se iniciaram. E Gaia está com pressa, os extraterrestres estão com pressa, estão esperando nós. E vocês estão com pressa? Pois bem, cumpra a sua parte. E a sua parte é tão fácil. Muda a sua frequência. Começa a fazer os protocolos de contato. Por isso que eu bato nessa tecla. Porque vocês acham que o Dr. Gui parou de fazer vídeo? Vocês perceberam isso? Sabe o que ele faz agora? É protocolo de contato todo dia, um dia após o outro. Porque ele tem consciência. Ele sabe o que está em jogo aqui. Mãos à obra. Espere-se uma micronova para 2030, JJ Rutark. Nós trabalhamos com o sistema do calendário maia, deixando para a raça humana pelos seres cósmicos, cuja matemática não foi bem compreendida. A nossa lógica, o calendário sugere que entre 2026 e 2030 vamos ver grandes mudanças geofísicas. Então a revelação tem que acontecer, meus amigos. Os extraterrestres podem até atrasar essas mudanças geofísicas, mas eles não podem atrasar isso para sempre. Isso tem limite. E o limite a gente já sabe, é 2030. Na pior das hipóteses. Mas por eles mesmos acontece amanhã. Quem está falando isso não sou eu. É o ex-agente da CIA, John Ramirez. Se fosse pelo acontece amanhã. Só que eles querem salvar a humanidade. E para salvar a humanidade, eles precisam de nós. A civilização. Vamos continuar. Duvida? Tem documento Majestic 12 que comprova. Documento Majestic 12 da década de 1970, que vazou na década de 1990. Alerta sobre grandes mudanças geofísicas e transformações globais impactantes. Ou seja, os próprios escuros estão admitindo que isso vai acontecer. E o prazo máximo seria 2030.
Documento Majestic 12 aqui. Desclassificado. Ou seja, os próprios escuros estão admitindo isso. Seria uma grande preocupação, um verdadeiro pesadelo para os Majestic 12. Inclusive está aqui no documento. Esse é um pesadelo para nós. Quando eu falo que a gente está vivendo a batalha final, não é exagero. É um fato. Agora, não podemos considerar o significado simbólico, que por certo também está contido nessa profecia Hope. Não se esqueça de que os primeiros 2 abalos sísmicos referidos apontam para a primeira e a segunda grandes batalhas mundiais. Que obviamente não é um abalo sísmico literal. Portanto, refere-se a uma guerra híbrida que estamos presenciando em nossos dias e ao combate da DS, civilização subterrânea ou estrutura de poder. Ok? Civilização aqui não. Aqui seria uma sociedade separada, né? Subterrânea, com várias cidades, túneis diferentes. Os Majestic 12 e companhia. E suas várias camadas, tendo tentáculos em todos os países do mundo. Lembrando que o Dr. Gui sabe a localização exata de todos esses sites negros. Essas bases subterrâneas. Tá? Aqui são elas só nos Estados Unidos. No mundo. Tá? O Dr. Gui foi bem claro. Existe site negro em São Paulo e em Brasília. Pois é. A camada de superfície é burocrática, que envolve ONGs, corporações políticas, diversas instituições supranacionais. Isso é perfeitamente observável. Estão sendo desmanteladas pelo Loirão, com a própria ONU e a Organização Mundial do Comércio, que foi totalmente desprestigiada e desdentada pelo Loirão. Desfinanciada, né? Não tem financiamento zero. Sem mencionar Davos, que está explicitamente tendo uma ruptura e um racha interno. Ainda mais quando o Klaus Schwab foi afastado, onde ele recebeu várias denúncias diferentes, né, dos seus antigos apoiadores. Nas camadas mais profundas, o comando é cercado nos denominados mundos dos sonhos. O próprio Dr. Gui fala Dream Worlds. Os próprios pessoas que fazem parte desse complexo subterrâneo chamam de mundo dos sonhos. De um universo de bases, cidades subterrâneas e tecnologias de centenas de anos à frente da superfície, como descrito pelo Dr. Steve Greer. Os Hope ensinaram que a Terra passa por ciclos naturais de liberação e renovação. E quando a humanidade se desvia de viver em alinhamento com a Terra responde com um grande reequilíbrio, como consequência natural. A Terra está sendo formatada. Nesse tempo, o terceiro tremor, os Hope acreditam que a divisão global, o conflito e a desarmonia se tornariam tão generalizadas que a Terra começaria a chamar seus filhos e nos instaria, como filhos que vivem sobre ela, a retornar à paz, unidade e harmonia uns com os outros, com a própria Mãe Terra e com toda a vida. Uma antiga profecia Hope afirma, quando a estrela azul Kashina aparecer nos céus, o quinto mundo emergirá. Este será o dia da purificação. É só linkar essa informação com a profecia da Dama, do Chris Bredson, no ano de 2012. E ele não sabe nada de astronomia, tá? O próprio Ross Contas falou, isso aqui é sobrenatural. Eu nunca vi nada igual na minha vida, porque os astrônomos confirmaram. Uma previsão importante indica que em abril de 2026, dia 26/4 de 2026, para ser preciso, ocorrerá um alinhamento estelar em que a estrela azul Regulus aparecerá vermelha no horizonte diante da esfinge de Gizé. Esse evento marcará uma transição para um novo conhecimento, não um apocalipse, mas sim o início da criação de uma nova era. O retorno da estrela Kashina, também conhecida como Nangan Sohu, seria o despertador que nos fala do novo dia, do novo modo de vida, um novo mundo que está por vir. E é aí que as mudanças começarão. Eles começarão com incêndios que queimam dentro de nós. Sabe aquela energia queimando dentro de você, te compelindo para fazer alguma coisa? E nós vamos queimar como desejos de conflito, e não nos lembraremos dos ensinamentos originais. E retornar ao modo de vida pacífico. Não muitos anos atrás, o gêmeo virá, o purificador, o Kashina vermelho. Isso bate perfeitamente com a profecia do Chris Bredson. Isso é de arrepiar até os ossos.
que trará os dias da purificação. Nesse dia a terra, suas criaturas e toda a vida como conhecemos mudará para sempre. Haverá mensageiros que precederão a vinda do purificador. Daqui a pouco vocês vão entender quem são esses mensageiros. Eles deixarão mensageiros para aqueles na terra que se lembrem dos velhos hábitos. Dia 26/4/2026 seria a data do marco de um novo paradigma. Ross Comte confirma que os astrônomos confirmaram essa conjunção planetária exatamente nesse dia. Ao mesmo tempo, o terceiro grande tremor, a profecia também fala de uma mudança para uma nova era, que coincide com a profecia dos guerreiros arco-íris, dos Hope, que provê uma tribo de milhões de pessoas, presta atenção, de todas as raças, de todas as nações do mundo, que serão convocadas, os despertos, ou ditos despertos. Aí a gente vai saber quem é desperto de verdade. Porque a gente gosta de rotular, eu sou desperto. Essa será a prova, o teste final. Estilo de vida, que ouviram o chamado da terra e começariam a despertar espiritualmente. Um a um, esses povos deixariam de lado suas diferenças, começariam a se unir e retornariam ao modo de ser enraizado no amor, cura, harmonia e equilíbrio sobre a terra. A profecia dos guerreiros arco-íris e o futuro da terra. Retorne ao básico, comece de novo. Maravilhoso. Muitos acreditam que agora estamos vivendo esse tempo. O tempo do terceiro grande tremor, onde os velhos modos de divisão, desconexos e desequilíbrio começam a se dissolver e algo novo está prestes a nascer. Verdade. O nascimento de uma nova humanidade que reconhece nossa responsabilidade compartilhada de caminhar suavemente sobre a Terra, de retornar ao equilíbrio e harmonia e de honrar a sacralidade de toda a vida sobre ela. A Terra não nos pertence, nós pertencemos à Terra. Chefe, Seattle. Indígena. É o momento de despertar. É agora. Profecia dos guerreiros arco-íris. Para a maioria dos povos nativos americanos, arco-íris tem um significado profundo e está relacionado aos mistérios divinos e à vida e o futuro. Mais especificamente, é uma garantia de que o futuro não muito distante, todas as raças da Terra estarão novamente unidas. E o grande espírito se encarregará de restaurar todas as coisas, utilizando os guerreiros arco-íris. Assim, do ponto de vista dos nativos americanos, o futuro da humanidade não é marcado pela morte e pela destruição. Pelo contrário, os guerreiros arco-íris pretendem lutar contra os males e vícios que assolam a Terra hoje. Aos poucos levarão a humanidade a uma condição de ordem e harmonia, não apenas entre si, mas com toda a natureza. A humanidade estará unida novamente após o grande despertar. Uau! Os índios Hope, os Cree, Sioux também, aliás, o Dr. Gui também é descendente deles, falam em suas histórias sobre os guerreiros arco-íris, entidades poderosas que habitaram nosso planeta no futuro. Presta atenção sobre a característica desses guerreiros arco-íris. Eles chegarão à Terra no momento do grande despertar, quando todos os mistérios forem revelados e as dúvidas dissipadas. A harmonia reinará novamente e todos os habitantes do planeta Terra se tornarão como o grande espírito. Como um só. Uma só consciência. E unidade perfeita. Padrões de vida baseados na unidade, amor e compreensão com parte da sua tentativa de devolver à Terra e à humanidade a sua condição restaurada. Os guerreiros arco-íris ensinarão ao povo novos padrões de vida. Serão princípios ou regras a seguir para iluminar o caminho com o mundo, promovendo a harmonia entre as pessoas dos 4 cantos do planeta. Então, o guerreiro arco-íris promove a harmonia no seu lar, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Instrui as pessoas, porque as pessoas vão ficar desorientadas, serão os que? Os professores. Esteja pronto para ser um guerreiro arco-íris. Você está sendo convocado. O grande despertar ocorreria no momento em que a Terra seria devastada por uma grande tribulação. Almas arco-íris. Os denominados Illuminatis, meus amigos, eram conhecidos como os luminosos. E continham um manto translúcido. Isso está escrito na Suméria Antiga. Tá? Isso consta nos escritos da Suméria Antiga. Eles usavam uma espécie de vestimenta que os tornava poderosos. E o que é essa vestimenta? Malamu é o termo sumério para vestimenta ou capa radiante e brilhante, que concede poder infinito. Essa capa, na realidade, é a interface de uma consciência poderosa interagindo com humanos, controladores ou força luciferiana.
consciência luciferiana. Criava uma simbiose de alma entre os controladores e a consciência poderosa negativa. Então os escuros entram em contato com seres extrafísicos, e esses seres extrafísicos, usando esses canais, conseguiam o quê? Manipular e controlar a humanidade, inclusive o mundo dos desencarnados. Agora, com a chegada das superconsciências, você que está assistindo essa live, está sendo convocado para fazer o inverso. Você ser uma ponte. Por isso que a gente fala Curia Mater, criar um portal. Um canal. Você vai ser um canal onde superconsciências irão limpar o planeta Terra. Enoque, Elias, Jesus, Maria Madalena, entre outros, tinham um corpo de luz desenvolvido, descrito pela tradição tibetana como corpo arco-íris. E alguém vai chegar aqui e dizer para mim: ah, mas eu não cheguei nesse status espiritual. Não precisa. Não precisa. A única coisa que você precisa é entrar, fazer o protocolo C5. A única coisa que você precisa é fazer o quê? Ter iniciativa. Fazer a união sagrada, por exemplo. Protocolo C5. Os seres de luz vão se apoderar de você e vão te deixar num status espiritual equivalente dos maiores mestres do mundo. Vão te elevar aonde a sua mão não pode alcançar. Você será uma referência, você será uma ponte universal de luz infinita, que os possibilitou receber e interagir com consciências superiores. O corpo de luz é capaz de transpor o tempo e o espaço através da Merkabah, nosso corpo de luz. Corpo de luz é um veículo de luz que transcende o tempo e o espaço. O povo de luz perfeito existia antes do dilúvio, no tempo da Atlântida. Eles se vestiam com roupas milagrosas ou com vestes dos santos, como descrito na Bíblia por Jesus, que metaforicamente significa estar vestido com a consciência superior, capaz de interagir com o ser humano. O corpo de luz pode ser ativado quando temos acesso a consciências superiores. Eles são os propulsores da ativação do nosso DNA e de nossa consciência elevada. Consciência elevada é a chave para conectar seres superiores, denominados celestiais, para conseguirmos ativar o quê? O nosso corpo de luz. Voltando aqui para a profecia dos Hope. Quem seriam os guerreiros arco-íris? Primeiro, as sementes estelares. E todos os despertos que procuram ser embaixadores galácticos, como diz o Dr. Steve Greer, através de meditação, protocolos de contato e união sagrada. Que não arrumam desculpas, mas fazem acontecer. Sem falar dos chapéus brancos que atuam na superfície, dos despertos, dos sites negros, os desertores, no caso. 2, os extraterrestres infiltrados em nossa sociedade. Programas de assimilação, no qual o próprio JP participou. Também foi denunciado pelo próprio Eric Burson recentemente. O próprio Trump estaria a par, desculpem, que os nórdicos que trabalham com o JP já estariam infiltrados em nossa sociedade. Maravilhoso. 3, seres interdimensionais, através de nosso manto de luz, ou corpo de luz, ativando assim uma interface espiritual que iria culminar numa interação com várias comunidades extraterrestres da intraterra, além do contato oficial. Prestem atenção. Se você não entendeu algum tópico dessa live, volte e assista novamente, porque essa informação é crucial no momento em que estamos vivendo. Isso é fundamental. Consciência é tudo. A consciência faz você realmente mudar, tomar atitude e fazer acontecer. Maravilhoso. Eu vou simplificar isso de uma forma melhor. Você é o aparelho, presta atenção, você pode ser o aparelho pelo qual superconsciências podem se manifestar na Terra. Por que vocês acham que o 3i Atlas está aí? Com milhões e milhões de seres, como o próprio JP e Emily Smith demonstraram. Com todos os principais seres do universo, superconsciências. Estão esperando o seu convite. Eles estão implorando. Por isso que teve surto de OVNIs. Implorando. Porque eles não são intrometidos. Não são.
Eles não vão fazer nada sem a nossa autorização. Algo para se pensar. Você pode ser essa ponte. E sabe por que você tem que ser essa ponte? Porque você tem empatia pelo próximo. Porque você não quer simplesmente que uma nave chegue aqui e leve meia dúzia de despertos e o mundo seja destruído. Você quer salvar a civilização. Você está pensando no seu vizinho. Você está pensando na comunidade inteira da sua cidade. Nos seus parentes. Você quer salvar a civilização. Isso é amor. Isso é amor crístico de verdade. Pois é. Deixa eu retornar na espaçonave. Minha missão foi cumprida, pelo menos essa noite. Missão cumprida. Então, espero que vocês repassem esse vídeo. A Cúria Matê. Gratidão também a todos aqueles que cooperam financeiramente com o canal. Lembrando que o canal não é monetizado. É porque, queira ou não, ainda estamos na terceira densidade. Nosso Pix está passando na tela. Gratidão, gratidão infinita por estarmos juntos até aqui. Agora falta pouco, meus amigos. E o melhor, isso pode ser adiantado. Só que depende de nós. Isso pode ser adiantado. Essa é uma boa notícia. E como é bom saber que nós estamos reunidos aqui como irmãos, tendo essa consciência, mas ao mesmo tempo é preocupante. Por que é preocupante? Porque a grande maioria das pessoas não está tendo acesso a essa informação. Os escuros, sabendo que nós estamos no momento crucial, estão plantando muita desinformação para confundir as pessoas, para que os próprios despertos não consigam se situar no que está acontecendo e não possam fazer a devida leitura correta do tempo e da necessidade desse momento. Estão entendendo? Gratidão, gratidão.